Olá, pessoal, estamos com mais um episódio da série Pense Digital, e hoje com o CEO da famosa UTI dos Dados, uma empresa de perícia forense digital e também especializada em recuperação de dados. Wellington Rodrigues, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar de cadeia de custódia. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado, Karina, pelo convite. Parabéns aí pela série Pense Digital. Está reunindo aí, eu vi bastante nomes importantes aí, né? Inclusive o seu. Eu sou menos importante na turma. Não, imagina. Vou cortar essa parte, Wellington, de jeito nenhum, imagina. Você faz parte aí do rol de precursores aí em perícias digitais, né? Porque a perícia, já aproveitando, ela tem várias fases, né? A recuperação tem que ser muito específica, tem que ser um profissional muito específico de recuperação, tem que se dedicar a isso, né? Como eu já falei, a forense é multidisciplinar, né? Então precisa de vários profissionais, todos eles focados numa coisa, um em coleta, outro em recuperação, outro em rede, outro em fontes abertas, outro celular, sistemas, alta, baixa plataforma. Exatamente, né? Busca de fontes abertas, é a sua especialidade, inclusive, né? Sim, também. Hoje tem um profissional especializando em crimes de criptomoeda, né? Então, realmente, a forense digital é um mundo, né? Multidisciplinar aí que você tem que entrar naquilo que você mais gosta para você ter vontade de pesquisar, porque a pesquisa vai a fundo, né? Não tem fim. Exatamente. Né? Você pega qualquer item aí, você vai a fundo, então... Desculpa, Wellington, está tendo um pouco de delay. Você é parecido comigo, você vai a fundo também, que você gosta. Com certeza, com certeza. Wellington, esse programa ele é mais científico, investigativo, mas tem o pessoal que também não entende. Então, vamos falar o que é hoje recuperação de dados em forense, tá? De dispositivos como o notebook, computador e celular. Perfeito. Bom, a recuperação de dados, ela é um dos braços aí fundamentais, né, um pilar da perícia forense digital, né? Qualquer investigação digital tem a parte muito forte aí de recuperar informações, né? Seja de um celular, de um computador, então ali dados e evidências, histórico de navegação, eventos, logs, tudo isso pode ser extremamente importante para determinar se houve de fato ali um crime que está sendo investigado, né, se a pessoa ali realmente ela é inocente naquele cenário, e a recuperação de dados ela é extremamente fundamental. Seja aí uma recuperação a nível lógico, né, um exemplo de um funcionário que se desligou da empresa, né, isso é muito comum, e ele ainda tem algum tipo de acesso, ou ele fica sabendo que ele vai ser desligado, ele provoca ali, né, uma perca de dados para que o ambiente que ele saiu tenha realmente um prejuízo, né, aquela vingança mesmo. Então, desde uma recuperação a nível lógico, e também aproveitando, se comprovar que houve uma exclusão em determinado evento, né, uma linha do tempo ali, e também seja uma recuperação a nível físico, né, algo que foi sabotado, né, algo que foi ali destruído, algo que não está funcionando por algum motivo. Então, a recuperação de dados, ela é importante aí para a gente obter o máximo de dados e possíveis evidências aí de volta ao cenário ali da perícia. Wellington, a extração de dados, né, em alguns momentos ela é delicada, né? Então, aí, quando a gente não consegue, a gente vai tentar a recuperação de dados, né? Hoje, considerando a cadeia de custódia, né, onde que você vê algum tipo de, não é problema, mas alguma dificuldade em manter a cadeia de custódia quando você não consegue recuperar os dados? O principal ali que a gente se baseia dentro da cadeia de custódia na parte digital, é o hash, né? Então,
muitas vezes existe um problema que nós já vimos em casos reais, desse hash ele não bater, né? Quando a gente vai iniciar um processo aí de uma cópia forense, a gente tem que ter no mínimo 2 cópias, né? E às vezes nesse processo de você fazer a segunda cópia, você pode perceber que um hash de um dispositivo físico ele pode não bater, né? Aí começa os problemas, né? A gente está falando aí dos cuidados iniciais. Voltando um pouquinho, imagina que eu recebo um dispositivo aí para fazer a perícia, né? E é o momento ali de você dar os passos iniciais da cadeia de custódia. E quando você vai fazer a duplicação forense disso, você recebeu ali um SSD, né? Hoje em dia tem vários tipos de SSDs e vários tipos de adaptadores. O SSD foi removido lá do computador e você vai fazer a duplicação forense dele, né? Ou o SSD ele estava encapsulado ali numa case externa, você remove e você vai colocar no seu duplicador forense, né? Com um bloqueador de escrita. Imagina que você vai fazer um bloqueio de escrita via software e não via hardware. Nem todo hardware hoje ele está preparado para SSDs novos. Por exemplo, SSDs NVMe. A gente está trabalhando aí num outro protocolo de comunicação, né? Então, nós temos o comum, que é o SATA, e agora tecnologias novas. Nem todos os adaptadores, um Tableau, por exemplo, ou outros duplicadores, ainda não estão preparados para um NVMe. Então, o que acontece? O cara vai lá, ele pega um adaptador que compra na internet ali e vai fazer uma duplicação a nível de software. E se ele colocar um adaptador errado nesse SSD? Eu já vi casos de SSDs simplesmente queimarem. Então, o profissional que está ali, ele pode acabar. Ele pode acabar com a prova ali, e ele pode ter um grande problema, né? Então, existem, como você falou que é delicado, realmente, né? O local de crime é um local delicado, né? E indo isso para a parte digital também, né? Então, a gente tem que ter todos os cuidados aí de como a gente vai fazer essa aquisição, né? Então, a aquisição das informações, a parte da duplicação forense, a base ali da cadeia de custódia, ela tem que ter todos esses cuidados. Então, quando a gente fala de hash, um problema que pode acontecer nessa duplicação, o cara foi lá, ele colocou o adaptador correto, conseguiu fazer a duplicação, e aí quando ele vai tirar o hash, né, físico do dispositivo, esse hash não bate por algum motivo, né? Isso aí a gente já viu casos que em SSDs ele tem uma tecnologia diferente de HDs, que ele realmente, em alguns casos, ele pode não bater o hash físico do dispositivo. Em HDs, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes aí eu vejo quando é feito a duplicação, não se observa a saúde física do HD, né? Então, não se observa a saúde física do HD. Então, quando a gente faz uma duplicação forense, quando eu vou tirar o hash físico de um dispositivo de um HD, que ele não tem um problema tecnológico do SSD, que realmente ele se modifica, pode acontecer de realmente ter uma diferença desse hash físico, né? Por quê? A saúde do HD que vai ser periciado, ela não está boa. O HD, ele automaticamente, ele realoca setores. Vamos supor que o HD que foi extraído lá é um HD que tem 10 anos de uso. O HD do seu computador, ele tem uma tecnologia dentro dele que ele vai detectando setores ruins, ele vai realocando isso, né? Ele pode fazer modificações no próprio sistema hexadecimal que vai impactar onde? No hash físico do dispositivo, né? Então, são alguns problemas que podem haver na parte digital, né? E por isso que é sempre importante, além do hash físico aí, ser extraído o hash individual, né, de cada arquivo, que é o mais importante. Legal. Você falou em hash, né? O que a gente tem hoje em dano de hash? Você é que pode usar dano, né? Ô, Tom, é interessante você definir hash primeiro, né? É bacana. Tá. O hash, né? O hash, ele é o princípio aí que vai se basear a prova para que ela tenha validade jurídica, né? O hash nada mais é do que uma soma matemática
do arquivo do dispositivo físico, é como ele se encontra naquele determinado momento, né? Se eu abro hoje um bloco de notas e faço qualquer alteração dentro daquele bloco de notas, eu coloco lá um espaço, essa soma matemática do que significa aquele arquivo naquele momento, ela é alterada totalmente, tá? É diferente se eu for, por exemplo, mudar o nome desse notepad, né? Então, eu estou mexendo no metadado que não vai influenciar no hash físico do conteúdo. Então, o hash, ele é uma soma matemática que é aquele cenário, seja um cenário físico, eu tiro um hash físico de um pendrive, ou seja, esse pendrive que está conectado agora no meu computador, ele possui um hash. Se eu tiro ele do meu computador e eu coloco ele novamente, ele vai alterar esse hash, tá? Então, por isso que existe os bloqueadores de escrita, para que não tenha nenhum tipo de problema quanto a isso, para que você tenha uma preservação, né? A cadeia de custódia aí, ela vai preservar, ela que vai provar, né, em todo o processo que não houve aí alteração, né, seja de um CD, um HD, né, existem cuidados que a gente tem que ter aí por parte do analista, senão ele pode ter um grande problema, né. Bacana. Você faz recuperação, vocês fazem, né? Existe, né? Recuperação em HD, né? Notebook, smartphone, mas ainda existe, por exemplo, recuperação, a gente acha que não, mas num pendrive, num CD, ou recuperação em nuvem. Você tem alguma incidência? Né? A gente, quando a gente fala em dados, dano, o dano também pode ser um vírus, né? A gente também está falando de vírus. Não, com certeza. A recuperação de dados, hoje o que eu vivencio aqui no meu dia a dia, nós somos aí um laboratório que ele atende o Brasil inteiro, seja uma pessoa, uma empresa, um órgão, e também os casos de perícia digital. Então, nós recebemos de tudo, né? O meu dia a dia é recuperar o máximo de dados e evidências possíveis de um dispositivo. Seja as fotos que você perdeu aí, de sentimentais que você quer recuperar, o seu HD caiu no chão aí, e aí? E a sua vida que está lá sentimental, né? Só está naquele lugar. E geralmente só está naquele lugar, né? O que a gente vê no dia a dia. E também casos que de crimes mesmo, né? Às vezes houve uma sabotagem no DVR, né? Esses dias a gente recebeu um DVR aqui que entraram em um sítio e aí roubaram e aí bateram no DVR, ele caiu e jogaram na piscina, né? Então, inclusive esse caso aí a gente está em processamento dele agora e provavelmente vai conseguir recuperar, né? Recuperando as imagens ali, você tem uma informação muito importante ali para o cenário, né? Então, a recuperação de dados em si, qualquer tipo de dispositivo que você possa imaginar, inclusive cloud, né? A cloud hoje, o que ela é? Ela é um dispositivo físico, é um monte de HD, um monte de SSD. Exatamente. Recentemente a gente atendeu aqui uma empresa que presta serviço para seguradoras, que a cloud estava lá, né, onde faz consulta ali de documentos, faz consulta ali de apólice, do dado de todos os clientes. Então a gente fez um trabalho enorme e conseguiu recuperar essa cloud, né? Então você vê ali um servidor grande que ele é muito importante, ele pode fazer com que a empresa ela simplesmente pare a operação de milhares de pessoas por conta de um incidente, né? Que não tenha um backup ali por algum motivo, em alguma janela de tempo, não tem todo o backup lá. Tom, essa palavra é interessante, né? Backup, né? Eu entendo, né? A gente da área de tecnologia, você tem que ter pelo menos cópias idênticas em quatro locais físicos, para ser melhor, para ser mais assertivo, 4 locais físicos distintos, ou seja, você fazer uma cópia de um álbum de casamento, por exemplo, né? Você tem uma coisa comum, né? Um ensaio fotográfico, então você tem no seu celular, você tem em nuvem, de repente, num pendrive, em outro tipo, ou anexado ao e-mail, ou em outro tipo de nuvem. Por que essa teoria? Porque uma coisa dá errado, tudo bem, 2, nós temos um problema. 3 e 4,
A gente tem azar. não, a gente tem uma cultura errada de uso, que só pode ser vinda de vírus, para você ter uma infecção em 4 ambientes, não tem como, né, para ter um dano quase irrecuperável. Sabe o que acontece muito? Acontece muito os ataques de criptografia, né, de ransomware, sequestro de dados. E aí, onde está o backup? O backup ele está no HD que está espetado no computador, né? Ele está naquele HD externo, ou no NAS, ou no storage, que está conectado no computador, né? Ou está na mesma rede. Então assim, e aí quando pega tudo, vai pegar o principal, vai pegar o backup, né? Então, realmente, hoje a gente atende muitas pequenas e médias empresas aí, que ela não tem a estrutura correta, né? Não tem ali uma equipe que faz o gerenciamento disso. Então, é bem comum a gente pegar casos que existem backups, só que acontece esse tipo de cenário, né? E a recuperação aí, né, todo dia é uma história diferente. Então, você tem ali, a gente está atendendo recentemente um caso que é um caso privado, né, um SSD parou ali, que ele queimou, e aí a pessoa ela tem um contrato com uma empresa de tecnologia que é responsável por fazer o backup, existe também um setor de TI dentro da empresa, e esse SSD de um notebook, ele está ali com todos os contratos referente a medicamentos e tudo mais, e por algum motivo o backup não estava sendo feito, né, desse notebook principal. Então, nem sempre aquilo que a gente pensa que está sendo feito backup, está sendo feito backup, né. Há 2 anos atrás, nós atendemos aí uma recuperadora de veículos, né, uma grande oficina, ela chama Tony Mac, inclusive ela tem um canal no YouTube, e ela é bem conhecida no YouTube por conta dos vídeos dela de manutenção de veículos, né? Lembra daquela enchente que teve em São Paulo, acho que há 2 anos atrás, que né, inundou ali as marginais, a Leopoldina, essa empresa ficava na Leopoldina, e ela ficou debaixo d'água, né? Tem os vídeos lá, os carros foram encobertos, então imagina a parte de informática, tudo ficou debaixo d'água. Né? Então, a gente fala de recuperação de dados, mas às vezes pode acontecer muito comum, o celular, você anda com ele em qualquer lugar, ele cai na privada, na pia, molhar, cair na chuva, então tem N situações, né, de dano, né, ao celular, ou à parte lógica também, que você precisa de recuperação de dados, né. Isso na parte privada, vou comentar um pouco também sobre a parte que a gente vê ali, de inocentar e incriminar pessoas mesmo, né, então, essa parte do setor aí, privado mesmo, é bem comum. Ontem entrou em contato uma pessoa que ela tem um celular Samsung, um S20, bem novo, né, e aí molhou, só que os celulares, eles têm uma resistência à água, né, então eu não sei qual tipo de situação ocorreu, mas a pessoa precisa recuperar, porque além dos dados que estão lá, que isso pode estar em nuvem, existem aplicativos, às vezes, de gravador, que são únicos, que está naquele aparelho, não tem backup em outro lugar, então, às vezes, a pessoa, ela vai investir um dinheiro muito maior que o próprio aparelho, para obter aquela informação que é muito importante para ela, e depois ela vai ali entrar com um processo contra a marca, né, por causa da resistência da água e tudo mais. Hoje em dia, se eu perco... se eu perco meu notebook, se eu perco meu celular, eu não estou nem aí para o dispositivo, mas meus dados, minha vida está ali, e geralmente a gente não tem 100% do backup. Eu não tenho 100% do backup das minhas coisas, né? A nossa vida é corrida, é agitada, então você se programa, eu vou fazer o backup. E nós mesmos, às vezes, não fazemos, né? Então, eu estou ensaiando para fazer o backup. Já fica a dica aí, eu tenho, não vou dizer 100%, mas eu tenho 95% aí, porque geralmente tem alguns antivírus que fazem isso, automático, né? Você seleciona o que você quer e tem esse backup em nuvem aí, você seleciona um período, né? Que é o que eu mais indico de fazer antivírus, fazer esse backup da sua máquina, né? Exatamente. Peraí, Tom, eu ia fazer uma pergunta gancho aí para sua resposta. Oh, meu Deus do céu. Tom, já aconteceu, a gente falando de cadeia de custódia, a gente fala de pessoas, né, que deixam a prova, né, o criminoso, ou a pessoa com falha, numa forma que a gente, né, como perito da expertise, a gente precisa entender como coletar e preservar essa prova, né, considerando cadeia de custódia. Perdi a pergunta de novo. Nossa, é uma pergunta importantíssima.
Que coisa. Não, tranquilo. Eu posso citar alguma coisa aí referente à cadeia de custódia. Não, tem 3 perguntas maravilhosas. Eu vou ter que anotar para não esquecer. A pessoa é muito maluca, né, cara? Não, vamos lá. Posso dar um exemplo aqui? Pode, deve. Tá, vamos lá. Imagine aí, né, na parte da cadeia de custódia, que em algum momento o hash ali dos dispositivos, eles não batam, né? Então, a gente vai voltar atrás lá e ver o que momento que isso aconteceu, né? Será que foi realmente manipulado, né? Será que não teve a preservação? Será que foi alguém que ocasionou aquilo para alguma determinada ação, né? Um resultado diferente na perícia, né? Isso pode ser feito através da gente fazer uma comparação, né? Então, existe o hash dos HDs, né? A gente consegue fazer uma comparação em hexadecimal dos dois, verificar o que de fato está alterado, e de repente ali aparece uma foto que está não alocada em um hash, e do outro hash não aparece essa foto que está num espaço não alocado, né, um documento. Isso aí pode ser manipulado, pode ser inserido, né, propositalmente. Então, mesmo se o hash estiver alterado, tecnicamente você consegue fazer uma comprovação do tipo de manipulação que houve ali, né. Então, é muito importante essa análise técnica, mesmo se existir aí num cenário de um HD, de um SSD, arquivos, componentes, né, e alguma coisa que possa ser inserida aí propositalmente, né, nesse tipo de análise. Recuperação em nuvem, né? Você já pegou um caso de recuperação de dados em nuvem? E qual foi o dano? A recuperação de dados em nuvem, né, geralmente o que a gente pega aqui é referente a aparelho celular, né? Então, hoje tem ferramentas que você consegue, com as credenciais, você fazer a extração de dados de conteúdos que estão em nuvem, né? A gente está falando aí hoje de Magnet Acquire, a gente está falando aí da Axion, né? A Axion, ela tem a parte de cloud já, né? A Oxygen. Então, a gente tem muitas ferramentas aí que você já insere lá as credenciais para você ter acesso aos dados de nuvem, né? Às vezes, uma simples transferência de um celular para o outro, parte do backup pode não ter sido feita automaticamente, de um WhatsApp, por exemplo, e essas ferramentas, né, já focadas em cloud, que é a realidade, elas conseguem aí te ajudar num processo de extração. E a minha outra experiência com cloud é a cloud física, né, receber o servidor mesmo ali, todos os discos de uma nuvem física que parou de funcionar. Geralmente é um sistema de disk array, né, um sistema RAID, com vários discos, e esses discos aí, eles têm uma certa limitação de falha, né, dependendo da configuração. Um disco pode falhar e a nuvem ainda permanecer intacta, 2 discos podem falhar e a nuvem permanecer funcionando, ou acontecer algum problema lógico mesmo e ela parar de funcionar. Então, nesse caso, a gente recupera a própria nuvem. Bom, não preciso nem perguntar que as pessoas que te procuram não têm cultura de fazer backup. O backup correto que eu estava explicando ali, não tem como 4 locais distintos darem o mesmo problema, em se tratando de informática, a não ser que você conectou esses locais. Então, a gente está falando de vírus, não tem outro tipo de dano, só havia infecção, a não ser que você realmente... Né, um pouco a pergunta perdida aqui, eu queria fazer se você já pegou um caso, uma curiosidade, até que eu tenho, acho que é curiosidade das pessoas, em cadeia de custódia, deixa eu ler aqui, o que eu escrevi. Tá. Então, você já teve acesso a algum caso de homicídio que você tenha tido que recuperar esses dados de celular? Teve alguma particularidade? De celular, não, mas de DVR, sim, né? DVR. DVR, quando chega casos de DVR ao laboratório, sempre está relacionado a um grande problema, né? Ou a um furto, ou algum homicídio, ou alguma coisa aí pesada que precisa recuperar aquelas informações. Por isso que chama UTI, né? É o médico para recuperar os dados, por isso chama UTI, né? E às vezes a pessoa, quando ela vai procurar, né, a polícia, né, não é feito esse processo ali, né, inicialmente. Então, o trabalho
de um laboratório particular, ele ajuda muito, né? Então, você tem um DVR lá, que o bandido foi lá, o mala foi lá e quebrou mesmo, e aí você precisa recuperar isso para que seja provado que houve ali, encontrar essa possível pessoa, né? Então, é bem importante. DVR sempre é coisas complexas, né? Nunca é algo simples. A pessoa quer recuperar ou para livrar ela de um problema, ela precisa provar que não esteve em tal lugar, né? Ou ela precisa acusar alguém que fez alguma coisa, né? Exatamente. Então, quando a pessoa, na maioria dos casos, né, quando a pessoa traz um dispositivo para você fazer a tentativa de recuperação, lembrando que pode haver o risco de não recuperar, né, porque a gente está falando informática, é volátil, é muito sensível mesmo, tá? A gente não vai falar sensibilidades aqui, é claro, como forense, né, a gente não vai dar o caminho, né, jamais, mas já aconteceu, aí, ó, de novo, eu perco a pergunta, Jesus amado, a pessoa tem que estar muito maluca. O que eu ia perguntar? Eu tenho outra pergunta que vem na cabeça agora. Recuperação de dados, né, e coleta de dados. Lembrei. Então, na maioria dos casos, vou tirar uma média, né, quando uma pessoa traz um dispositivo para você, quem fez essa coleta de dados? Quem fez essa parte da cadeia de custódia? Então, existe, quando envolve alguma questão judicial, eu vou dar um exemplo de um caso que nós tivemos aí, foi um caso de pirataria de software. Então, esse caso, por incrível que pareça, não chegou à cadeia de custódia aqui para mim, né? Então, existem falhas aí em alguns processos que a cadeia de custódia ela não é montada, né? Acontece. Ela já é quebrada, né? Já aconteceu que você indeferir um material e falar, como é que você colheu isso? Pela análise você já sabe, isso aqui já não vale. A base aí que mais se tem problemas, né, de quebra aí é a cadeia de custódia, Então, eu recebi aqui que foi coletado um celular e um HD, e nesse caso ele foi interessante, porque você mencionou há pouco aí sobre dados voláteis, né? Sim. Então, assim, esse caso, ele chegou para a gente sem a cadeia de custódia, houve lá o perito do juiz, ele esteve no local, foi lá um caso de busca e apreensão, então, dentro do processo, foi coletado informações e também dispositivos numa residência, né? Então, foi coletado lá um celular e um HD externo, né? Então, o que acontece? Nessa coleta, que era para ser provado que havia, de fato, um sistema de pirataria lá envolvido, essa pessoa que estava sendo acusada, não houve informações que são sensíveis e delicadas. Por exemplo, um dado volátil de uma memória RAM. No local onde o perito do juiz chegou, o computador estava ligado, né? Então, uma coleta de uma memória RAM poderia ser informações extremamente preciosas para uma análise do perito, né? Ou mesmo para um assistente técnico, que foi o meu caso, né? Então, assim, não houve a coleta dessa memória RAM. A memória RAM, ela, nesse tipo de perícia, que você está indo numa busca e apreensão, ela é ouro, né? Às vezes o que a gente está conversando via WhatsApp Web, a gente consegue coletar o que eu estou conversando com você numa memória RAM, né? Então, é extremamente importante aí a coleta desse dado. O que foi feito, né? Foi feita a coleta de um celular, né, dessa pessoa, o computador, que também é um outro ouro, ele não foi apreendido. O que foi apreendido, que o perito do juiz pegou, foi dados, né, que ele achou ali como evidência, ele coletou todos esses dados, né, o nome dos programas piratas, o nome das pessoas que estavam envolvidas ali no processo, e transferiu o que ele achou de informações, arquivos, documentos, fotos, e transferiu para uma mídia externa, né, e que até é uma mídia da própria pessoa. Então, ele coletou o HD externo dessa pessoa e colocou dados do computador que deveria ter sido apreendido, na minha opinião, ele colocou também nesse HD externo. Agora,
Na recuperação de dados, que é onde a gente vai encontrar muito mais informações. Imagina se eu tenho o próprio computador da pessoa para a gente fazer uma aquisição e depois uma recuperação de informações e depois uma indexação, né? Do que somente pegar arquivos que estão ali, né? Se você não tem oportunidade nem de recuperar, desse exemplo, o próprio computador, que seria, eu tenho certeza que teria muito mais informação lá, e do próprio HD externo. Assim que ele pega o HD externo da pessoa e coloca informações em cima dele, ele está sobrescrevendo espaços ali não alocados. Do próprio HD externo, a gente poderia recuperar muitas informações, né? Então, são coisas que acontecem, e aí a gente contribui como assistente técnico para encontrar informações. E aí é um mundo de informações, né? Quando a gente pega um celular e um HD externo, que foi só esse caso, infelizmente o computador não veio, a gente faz a interação, né, do celular com o HD externo, a gente encontra muitas coisas. Às vezes uma chave está em um lugar, ela abre a porta de outra coisa, né? Desse exemplo, a gente pegou muitas informações que não foram coletadas ali na perícia do perito do juiz, né? Então, a gente tinha acesso a alguns crimes, a um cenário, né? Quando a gente fez realmente a perícia, a gente encontrou um mundo de outras coisas, de possibilidades, né? E que foi, assim, um laudo bem importante para a gente ajudar aí a realmente colocar um outro nível de problemas que essa pessoa que era vítima, ela tinha, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer análise e você recupera alguns logs de celular, né, o mobile hoje é muito forte, aí você pode ter uma informação lá importante de, olha, a pessoa tal, será que ela está envolvida com tal pessoa? E aí, né, do outro lado fala que não tem nenhum vínculo. Mas se você pega um log de celular, que você recupera os logs de acesso de Wi-Fi, e que foi esse caso, a gente pegou um log de acesso de Wi-Fi, que o nome do Wi-Fi era justamente a empresa dessa outra pessoa que tinha um vínculo, a gente comprovou ali que a pessoa, ela, de tempos em tempos, num espaço curto de tempo, ela estava ali sempre no local físico, né, dessa outra pessoa. Então, assim, um pequeno log, uma pequena informação, Sim, ela pode ser fundamental para você confirmar, né, alguma coisa ali. O forense digital é uma investigação. Ela não é policial, mas ela é uma investigação no ambiente digital. Então, toda a informação, ela é importante, ela é até de pessoa, você investigar mesmo, ligar para a pessoa, tem alguma pessoa que pode passar uma informação, né, algum detalhe, né, a gente vê isso, não é o caso, mas possivelmente vai chegar até você recuperação de dados de casos de suicídio, para fazer autópsia psicológica, a parte documental ajuda muito, né, é um tema que tá na pauta aqui na semana que vem, mas recuperação de dados e, por exemplo, autópsia psicológica em rede, algum tipo de dado, né, para se entender se não teve apoio, auxílio, indução ao suicídio, né, lembrando que é só no caso do suicídio, é muito importante. Uhum. Se alguém fez isso, ou a pessoa já não estava bem, ela vai tendendo a destruir aquele dado, seja em rede social, acho difícil porque a plataforma, ela é segura, né, ela está lá, o dado é só você quebrar a privacidade que você tem. Mas de celular, computador, conversa, né, só se for um lado que for destruir, mas da vítima, entre aspas, dela mesma ou de outra pessoa, fica, né, outro dado interessante os históricos do que a pessoa pesquisa, né, muita informação aí, mesmo que a gente exclua, tanto as redes sociais, elas têm acesso, mesmo tudo que você excluiu, né, nem tudo ali que você apaga, a gente tem a sensação que apagou e não está visível, mas tem sim, então, dependendo do cenário aí, você tem muita coisa, né, a perícia se baseia em quê? Em logs, né, eventos que possam conter, né, um exemplo da sua especialidade, né, de fontes abertas, a gente teve uma recuperação de uma pequena informação ali, ou mesmo, a gente teve acesso a uma informação de um celular que a pessoa estava sendo ali vítima de stalking, né, por uma ex, e aí isso é bem comum hoje em dia, né, a gente recebe alguns casos aí de stalking, que agora, né, tem uma lei só para isso,
e aí essa pessoa estava sendo monitorada e tudo mais, a gente conseguiu, inclusive, encontrar software espião, né, então, através de processos de recuperação, você encontra no sistema de arquivo algo que foi desinstalado, né, então a gente continuou essa busca de informações até encontrar lá um e-mail vinculado ao celular. Uma vez que você vincula um e-mail, né, um telefone, a uma rede social, uma conta do Google ou a um celular, você pode recuperar essa informação. A gente achou em algum momento um e-mail lá, e esse e-mail era @hotmail, né? O Hotmail, ele vincula ali, às vezes de forma automática, uma conta no Skype para você, né? Então, você tem um nome de um e-mail, e aí você vai lá, abre o Skype, coloca lá aquele e-mail e você, né, acha o nome da pessoa, que muitas vezes ela coloca o nome dela na hora de criar aquilo, e aí você acha o nome da propriedade da conta, né, por uma simples busca, uma simples informação que você extrai ali de uma recuperação, você consegue provar, olha, esse e-mail era exatamente o nome da pessoa que você estava desconfiando, e isso sem pedir quebra de IP, isso sem você fazer processos mais avançados, né, então, essa investigação, de o máximo de informações que você conseguir recuperar, né, pequenas coisas fazem total diferença. Bom, aonde, geralmente, né, tem um limiar aí de você fazer uma coleta de dados tranquila, e a hora que empaca numa forma não consistente de coletar esses dados. Né, eu vou dar um exemplo. A empresa está com uma parada de sistema, está com problema por causa de vírus, né? Então, o vírus, o objetivo é fazer você ter vários trabalhos e tirar o foco do que ele realmente está fazendo, que geralmente ele não deixa ver, só depois que você vai, né? Então, começa a dar um bug na máquina, você acha que o bug é aquilo ali, não, ele só está te distraindo para ele agir onde ele quer, que geralmente é o sistema, né? Um local aí que ele se alocou. Você já teve algum caso de ser chamado para parar um crime por sua empresa? Né? E qual foi a postura dessa empresa? Ela tinha um compliance? Ela tinha uma pessoa para te ajudar lá ou não? Você teve que levar a sua equipe? Geralmente não tem, né? Geralmente não tem. E o grande problema... Eu já sabia que a resposta era essa, mas eu tinha que perguntar. Geralmente tem uma questão também da preservação, né, é o que a gente sabe que não acontece, né, geralmente quando a pessoa ela chega para a gente aí, no exemplo que você deu sobre vírus, né, houve lá o ransomware, né, que ele entrou como um vírus lá, e a primeira coisa que é recomendada fazer é o quê? Você despluga ali o cabo de rede, para não ter a proliferação aquilo ali na sua rede, e manter aquela máquina ligada, né, porque geralmente o cenário é o quê? O cara, quando a pessoa identifica que houve vítima de ransomware, o ransomware já criptografou tudo, certo? Mas ali, o que tem de evidência ali que a gente pode coletar e possivelmente encontrar até uma chave criptográfica, a chave de que fez a criptografia, na memória RAM do computador, né? Então, aquilo ali, num primeiro momento, o que deve ser coletado é o quê? A memória RAM. Ali pode ter aquele ouro, né? Aquela informação extremamente importante. Ali pode ter... a menina dos olhos, né? De quem vai fazer o forense, porque ali está atua no processo, né? Em curso, parou, ali está tudo recente, né? Da pessoa. Exatamente. Então, assim, teve casos que a gente já foi no local, né? Teve uma empresa, uma transportadora de um grande volume ali de informações, um sistema muito grande de informática lá dentro, né, de servidores, e aí a gente foi no local, e porque a equipe de TI falou que um dos servidores, que era o principal, não havia sido desligado. Então, a gente foi lá para fazer a coleta da memória RAM. Infelizmente, ele já tinha sido reiniciado, né, a gente conseguiu ver no log ali, de desligamento, de reinicialização, e geralmente o que acontece é isso, né, a gente não recebe nesse cenário aí, algo preservado, né, realmente a pessoa já desliga, às vezes formata, né, por incrível que pareça, às vezes a pessoa formata pensando que vai conseguir resolver o problema e depois passar um software de recuperação para recuperar aquilo, né, e aí você pega um problema muito maior, né, às vezes poderia ter sido um ransomware que ele afeta, né, um vírus que ele afeta somente o cabeçalho do arquivo, o final do arquivo, ele coloca ali alguma informação que dá para você manualmente remover e ter o arquivo saudável novamente, mas quando você pega
uma formatação, algo que já sobrescreveu, aí acontece muito mais problemas, né? Então, a gente está acostumado a receber todo tipo de cenário. E as coisas que mais chegam frequentes mesmo são problemas, grandes problemas, né? Já manipulados anteriormente. Quando eu falo isso de uma recuperação da parte de empresas, né, mesmo, né, do setor privado. Uma pergunta para encerrar essa pauta aqui. Dá para se manter a cadeia de custódia, tá? Hoje, pela quantidade de dados que você tenta recuperar? Você está falando de volumetria? Não, eu estou falando de sucesso, de ter sucesso em recuperar dados, pelo perfil de empresa que solicita serviço, pessoa. É possível recuperar mais dados do que perda? Deixa eu só entender um pouquinho sobre a pergunta, né? Você quer saber se o que chega geralmente a gente consegue recuperar, é isso? Porque, assim, eu estou falando no sentido, no tocante à cadeia de custódia, né? Como grande parte, a pessoa já fez a coleta errada, seja de que forma for, ou já mexeu, né? Por exemplo, é uma empresa, ele parou o sistema de uma forma errada, ou fez algum processo antes de você coletar, ou indexar, fazer remoto, tentar recuperar esses dados de forma errada. Então, com base nisso, né, dá para ter sucesso hoje com a cultura das empresas, hoje, dá para ter sucesso em fazer um laudo de recuperação, realmente a prova não ser invalidada. Não estou falando da cultura, né? Tá. Se a coleta foi feita errada, não, você não consegue recuperar mais informações ali, e às vezes a pessoa ela pegou dados ali parciais e colocou na mídia e gerou ali a cadeia de custódia. Não. Agora, se a coleta foi feita de maneira adequada e no processo da recuperação de um profissional ele não recuperou tudo, digamos assim, nós temos boas chances de fazer recuperação de itens adicionais, sim. Né? Então, se a cadeia de custódia foi preservada, foi feita realmente a cópia de maneira correta, sim. Hoje a gente tem aqui não só softwares, quanto hardwares também, que permitem a gente recuperar muito mais informação do que softwares aí, a gente está falando de softwares profissionais de mercado, né? Existe também uma parte muito importante, Karina, quando a gente está falando de HDs mais modernos, que nem sempre a coleta do dispositivo, ela vai vir tudo que existe lá de dados e evidências que podem ser recuperadas, né? Hoje existe aí tecnologias de gravações mais novas, que, através de uma coleta via hardware, a gente consegue mais dados do que existem lá. Por exemplo, foi feita uma imagem que a gente conhece, o comum, né? É feita uma duplicação usando lá o FTK Imager, é feita uma duplicação usando um Tableau, e a gente tem aquela quantidade de dados. Lá dentro dessa imagem, existem os dados que são visíveis, e também existem os dados que são não alocados, né, ali no sistema de arquivos. Então, é a recuperação de dados comum. Quando eu tenho um hardware especializado na aquisição destes dados, eu posso obter muito mais informações. Isso eu só estou falando sobre tecnologia de armazenamento de HDs modernos, né? Existe também uma questão de antiforense, né? A pessoa, ela fez ali a exclusão proposital para ninguém encontrar mais esses dados, que aí quando a gente faz a duplicação forense disso, e a gente vai analisar em softwares open source, estou falando aí do IPED, por exemplo, da Polícia Federal, estou falando aí do Incase, do FTK Toolkit, estou falando de bons programas, né? Quando a gente vai fazer análise disso, você não encontra absolutamente nada. Uhum. Porém, existem técnicas que a gente consegue obter, de repente, até 90 GB de dados. 90 GB de dados que nenhum desses softwares disponíveis aí
de prateleira, né? De prateleira não, prateleira é um nome aí, se for software comum, porque não são softwares Os comuns, comerciais, né? Os comerciais, a palavra comercial, que são softwares e é importante caríssimos. você falar isso, interessante essa sua fala, já fica uma fala, inclusive, para profissional e para pessoas que fazem o processo seletivo de profissionais, eu vejo muito, chega até mim, você tem certificação nisso? Você tem naquilo? Tem naquilo? Dá vontade de responder, eu não sou ferramenteiro, eu sou especialista, você tem que perguntar se eu sei fazer. Sim. Se der problema com essas 2, 3 ferramentas, eu pego não uma qualquer, mas uma outra reconhecida, e com meu conhecimento científico, eu dou conta do caso. Então, assim, é interessante você falar, querer contratar cyber intelligence, perito forense, auditor forense, seja o nome que der, achando que um monte de certificação, ele é um perito, é um grave engano. Porque a perícia, ela é extremamente... A pessoa tem que ter um instinto investigativo, primeiramente, para fazer, senão ela não consegue fazer nada, né? E não olhar diploma e certificações, até porque, para ter algumas, você precisa de um poder aquisitivo muito acima da média da maioria das pessoas. Você só consegue na área policial, né? Então, já fica um recado para alguns recrutadores, né, acharem que o forense é aquele cara que tem 5, 6 certificações, não vou falar o nome da marca, mas todo mundo já sabe qual é. Então, assim, forense é aquele que tem conhecimento científico, técnicas e métodos, para que se você colocar qualquer tipo não, da perícia, que ele é especializado, na frente dele, em qualquer ferramenta, como ele é um analista de sistema, ele sabe fazer uma imersão de 1, 2 dias, ou até algumas horas, de qualquer ferramenta de sistema e usar. Ele tem obrigação, ele tem obrigação de saber, como analista de sistema. E aí, quando a gente fala em recuperação de dados, né, extração e aquisição desses dados, nesse exemplo aí, é um exemplo prático de um grande fabricante, que a gente consegue obter, às vezes, até 90 GB de dados, mesmo de um dispositivo que teve um processo de antiforense, para ninguém encontrar mais nada. Isso é real, só que isso ainda poucas pessoas sabem, né? Hoje a gente tem a parte de treinamentos aqui que a gente faz, né, e a gente mostra algumas coisas na prática. Isso é um treinamento específico para forças de lei, esse assunto, até para a gente não abordar, né, muitos detalhes aí, mas é possível sim fazer aquisição, né? Aproveitando o que você falou, ferramentas de mercado, né? A gente sabe que hoje ferramentas para mobile, por exemplo, né? O grande nome aí é o que é X-Ray, Cellebrite, né? Então teve um caso aí de um dos nossos parceiros que a ferramenta caríssima, né? É uma ótima ferramenta. Não deu conta, porque era um celular lá que, se não me engano, era muito antigo, né? Ou era um LG, eu acho que era um LG. E aí a ferramenta, ela não identificava, né? Ela não conseguia fazer a aquisição física daquele dispositivo. Aí, um outro caminho, uma box de celular, que é utilizada em assistência técnica para você fazer, foi feita ali a aquisição total, e resolveu o problema, né? Então, assim, o suporte da grande ferramenta, né, não conseguiu mas aí é aquele negócio, né? É o conhecimento científico do cara. Ele lembrou, se eu migrar o dado para cá, eu vou conseguir. O que acontece algumas vezes de você extrair alguma coisa de WhatsApp e na versão nova você não conseguir. Você vai abrir ele na antiga. Já aconteceu isso. Né? Então, assim, achar que perito é a pessoa que tem conhecimento científico de métodos, né? Métodos, práticas, e não que tem certificação de ferramenta, gente. Pelo amor de Deus. E também tem aquele olhar ali sempre diferenciado, né? Sempre você pensar... o investigativo, é aquela pessoa analítica, investigativa, não um robô. Analítica, investigativa, né? Então, você tem que saber entender de todos os softwares possíveis, porque as pessoas são variadas, a tecnologia também. O celular, às vezes, de crime, ele vem modificado, então, às vezes, o software que é certificado, ele não consegue ler, é a mesma coisa de você pegar, antigamente, você pegar a gente é dinossauro, né? Tem um DVD, a original, e tem o pirata. O pirata, alguns computadores não liam, propositalmente. É disso que eu estou falando. Então, se a pessoa não tiver conhecimento, ele vai pegar esse celular, principalmente de crime, todo modificado, montado, ele não vai conseguir ler. Sim, porque ele não é um celular íntegro, autêntico, então você precisa entender de forense, de sistema, de linguagem C,
de investigação, porque aquela ferramenta maravilhosa não vai te ajudar. Naquele momento, ela não vai te ajudar. E você tem aquele olhar ali, né, dependendo do que você está atendendo, do que você está fazendo, né, eu lembrei de um caso aqui agora que foi uma recuperação de uma informação que foi importante para provar que houve manipulação no momento de uma constatação, né. Teve um caso aí, a gente foi pela Microsoft, na época, né, fazer constatação de software pirata, né, e lá, no local, era uma empresa que ela tinha 2 andares, né, então nós chegamos ali, né, o oficial de justiça lá, fez toda a devida apresentação lá do que se tratava, e aí no momento que a gente estava fazendo a constatação, né, dos softwares ali, fazendo as buscas, no andar de cima, tem, né, geralmente ali aquela pessoa que acha que ela vai ser esperta, né, o que ela vai fazer? Ela vai sair desinstalando tudo, né, ela sai desinstalando tudo ali, tudo que é software relacionado ali à Microsoft e tal, e na época foi também uma outra empresa junto, né, que foi fazer a constatação desse software aí, e aí sai desinstalando um monte de programa. E aí quando eu cheguei no segundo andar para fazer as constatações, né, porque quando você vai num ambiente desse, você tenta ser o mais, não causar ali, às vezes, constrangimento, né, então, para uma empresa é difícil você ter uma constatação dessa, então você fica tranquilo. E aí, quando a gente foi para o segundo andar, as máquinas que eu comecei a analisar, você pega ali, através de recuperação de dados, né, através de recuperação, você roda uma ferramenta ali, você percebe que acabou de ser desinstalado tal coisa, você percebe um monte de arquivo na área de trabalho que é de documentos do Office, por exemplo, que não abrem. Porra, como que não abre? Né? Aí você pega no evento ali, você consegue constatar que foi desinstalado no momento da constatação da perícia oficial ali, e, poxa, né, isso aí pega muito mal para a empresa. Aí você vai colocar exatamente esses pontos no laudo. Né? E você constata uma coisa que eu falo, sempre eu coloco esses assuntos afins, porque o forense é multidisciplinar, interdisciplinar, né? Então precisa de vários parceiros para se fazer, às vezes, até uma investigação. Você acha que é simples, você começa a entrar nela, você está no mundo, você fala, não é possível, aí tem mais coisa, aí você fica com mais vontade, o forense, né? Aí ele quer resolver, aí ele quer ir até o fim, né? Já é característico, né? Se você for uma pessoa realmente que quer encontrar coisas ali, é difícil você não encontrar. Se você tiver determinado realmente ali, você vai até você encontrar até coisas que você não espera, mas você encontra. Né? Então, tem que ter aquele instinto investigativo, aquele perfil investigativo, né? Tom, você quer fazer uma consideração sobre cadeia de custódia? Acho que alongou um pouco a pauta, as outras eu vou encurtar, mas fica tranquilo. Você quer fazer uma consideração sobre cadeia de custódia? Sim. Da minha parte, da minha visão sobre isso, né? O que eu vejo aí sobre a identificação, que a gente tem a base dos hashes, né, de arquivos, o hash físico de dispositivos, tem essa informação importante, né, que às vezes um HD, que a gente não verifica a saúde dele antes de gerar essa cadeia de custódia, não tem essa observação, lá na frente, quando for tirar o hash dos dispositivos físicos, realmente pode haver uma divergência aí de informação, que nem sempre quer dizer que foi manipulado, né, que foi feita alguma coisa ali errada para manipular o caso, mas sim uma degradação normal de uma mídia magnética, né, e também de um SSD. Né, o SSD ele tem tecnologias que ele faz modificações no sistema de arquivos, no sistema hexadecimal, que pode também ocasionar um hash diferente, né. Para isso, na hora que é analisado as duas imagens forenses, a gente consegue constatar se de fato houve manipulação para colocar algo, remover algo de lá que não existia, ou simplesmente foi algo normal da tecnologia daquela mídia, né? Então, você conseguindo provar, olha, realmente o hash é diferente, mas espera aí, não foi manipulado, né? A cadeia de custódia, ela nada mais é do que boas práticas aí para você manter todo o processo lá e que aquela prova tenha validade jurídica, né? Então, às vezes a mídia não foi manipulada, não teve realmente manipulação, porém o hash ele pode ser sim modificado dependendo da tecnologia
de armazenamento, né? Então, isso aí, na análise final, a gente consegue fazer essa comparação e determinar se houve ou não houve ali uma falha. Então, eu agradeço a participação na pauta, foi muito válida, né? Recuperação de dados é uma coisa extremamente delicada, principalmente tudo em digital é delicado, mas a recuperação de dados, né, já pressupõe que a pessoa não conseguiu colher de forma correta. Então, a precisão, né, para se recuperar dados é muito importante. Eu tenho uma pergunta para finalizar. Quando acontece a necessidade de recuperação de dados, aonde que ele entra ali na cadeia de custódia? É na coleta? Na aquisição, assim, tem um processo de aquisição, né, a gente vai gerar uma imagem perfeita daquele dispositivo. Então, o primeiro passo é a aquisição daquele vestígio, né, a gente vai adquirir ali a imagem daquele HD, a gente transforma aquele HD em um arquivo de imagem, um pendrive, né, Na coleta. E depois disso, nós vamos executar os processos de recuperação de dados, né? Então, primeira coisa é fazer a coleta completa, né? Porque na coleta completa a gente vai ter lá o que existe e também o que não existe já, né? Então, a segunda fase é a fase ali da análise, é aí que entra, de fato, a recuperação de dados, né? A única coisa que pode, às vezes, deixa de ser adquirido, às vezes numa busca em loco, numa busca e apreensão, não se observa-se a coleta da memória RAM, que aí realmente é algo que pode deixar muitas evidências para trás lá, e isso é extremamente importante para a gente indexar essa memória RAM e, através de lá, a gente recuperar informações também. Tom, né, rapaz, chama-se Tom, parabéns pelo trabalho, né, a gente encerra por aqui, já fica convidado para a segunda e terceira temporada. Muito obrigado, Karina, aí pelo convite, né, parabéns novamente aí pela série Pense Digital, né, vai ser muito importante aí para novas pessoas, né, que têm interesse aí na área, né, até mesmo pelo networking dos participantes, né, uma iniciativa aí muito importante e parabéns. Obrigada, Tom.